Marcas. Existem um monte de marcas em Esperanto. Por exemplo, Mirinda. Mirinda é Esperanto direto. Mirinda quer dizer o quê? Maravilhoso. Né? Quer dizer admirável. Né? O pessoal consome e nem sabe o que você está esperando. Né? Esse carrinho da Toyota, não está o logotipo ali, eles fazem o logotipo, o 4 faz bem baixinho, de forma que quando você bate o olho, você lê como se fosse um A. O 4. Né? E aí você lê o quê? Rava. Você é Esperanto. Relógio, suíço, Movado. Esse outro, um relógio suíço, também marca de relógio suíço, Rado. Inclusive, esses relógios, você entra no site deles, eles têm vários modelos também em Esperanto. Os nomes dos modelos em Esperanto. Não só o nome da marca, mas os modelos também. Fala pro pessoal o que é Rava em Esperanto. Rava é encantador, né? Encantador. Rava né? É Rava. Movado. Movado significa movimento continuado. Bom para o relógio, né? Não para esse cara. Rado, roda. Né? Espelho, esse daqui já saiu já de linha no Brasil, tem mais. Mas ainda vejo alguns andando por aí, porque a esperança é a última que morre. Você já viu Espelho é esperança. E tinha o carrinho aqui da Daewoo, né? Chamado Espelho. Mas tem mais. Tem muita coisa por aí. Tem coisa que é coincidência. Por exemplo, não dá para a pessoa dizer assim, lupo, meias lupo, Esperanto. De fato, é Esperanto, mas não foi por causa do Esperanto, né? Porque também em italiano lupo é lupo também. Né? Então ficou lupo porque era italiano no nome. Certo? Oi? Marca universal. E aí é por isso que muitas dessas fábricas usam palavras em Esperanto. Exatamente, eu li ainda ontem, num site de uma dessas empresas, essa justificativa. A justificativa, ele está buscando no Esperanto, porque sabe que o Esperanto pesquisou e foi buscar nas línguas aquelas palavras que já eram internacionais por si só, em primeiro lugar. A chance de você estar usando uma palavra de compreensão mais internacional, quando você pega do vocabulário do Esperanto, já é muito maior. Está te evitando um trabalho grande de pesquisa. Eu não vou dizer que eles estão fazendo isso porque sabem que o Esperanto de fato, né? Finalmente, ele vai, e tal. Ele vai, mas não é por isso que eles fazem. Eles fazem porque eles sabem que a palavra já mais tem chance, né? Então vamos lá. Falei do Facebook, do Google, Kia, essa marca de carro. Interessante essa palavra, não é? Kia. Porque Kia, quem não sabe Esperanto aqui? Só você perdeu, agora não dá. Kia é uma palavrinha, um correlativo que pergunta qualidade. Se eu pergunto assim, Kia Viestas, eu estou perguntando como você é no sentido de uma qualidade, sabe? Se você é bonita, alto, baixo, coisa assim, qualidade. Isso para falar de a grosso modo, né? Então, Kia é interessante porque essas marcas trabalham com a transmissão da ideia de qualidade, né? Interessante. Capo, isso aqui se não for Esperanto, alguém errou. Né? O cara escreveu errado, ficou Esperanto, só tem que ser. Porque inclusive é sempre uma cabeça no desenho da capa, né? E aí vai. Bom, é interessante que o movimento esperantista é considerado por muita gente um movimento assim, paralelo, formado por gente esquisitona, pessoal estranho, do planeta, mais ou menos assim, sem querer ofender ninguém, mas para situar, tipo assim, uns Hare Krishna que andam de verde, né? Mais ou menos isso. Muita gente de fora olha a gente assim. E isso é importante ter consciência, porque isso precisa ser mudado. Esse conceito precisa ser trabalhado, tomar cuidado com isso. E acho muito interessante que na hora que a gente vem para marcas, acontece o contrário, não tem nada de popular nisso daqui. Né?
relógio suíço caro pra caramba, relógio suíço caro pra caramba, tudo é caro. Não, refrigerante não é caro. Mas quando é marca, as coisas são, aí já agrega um valor mais culto, agrega um valor diferente para a marca. Olha, então isso me dá uma esperança. Nós temos aí uma segunda via colaborando, né? Eu não acho que o esperantista tem que ser uma pessoa fechada, hermética, que não se comunica com... Só sou muito culto, eu não preciso falar com essa plebe inculta. Não, eu não acho isso. Mas também não acho bom a gente parecer um bando de maluco andando na rua, né? Por isso eu sempre fui muito cuidadoso com algumas manifestações, mesmo durante o congresso, dizendo, olha, vamos fazer uma passeata com bandeira, pitaço, não sei o que. Sei não, eu geralmente sou meio resistente a esse tipo de manifestação porque ela tem efeitos colaterais para a divulgação do movimento. Tem que pensar nesses efeitos colaterais, tá? Bom, mas é abobrinha, acho que já deu a perceber que é abobrinha dizer que o Esperanto não deu certo. O que é dar certo? O que é dar certo, meu Deus, né? Normalmente no Brasil, sim. Mas Esperanto não deu certo, né? Por quê? Ah, se eu aprender Esperanto eu vou ganhar melhor. Quando a gente sonhou, aqui no Brasil, quando a gente sonhou que no ano de 2011, este ano que estamos conversando, por exemplo, na Argentina, estaria em muito boa cotação curso de português. E que as pessoas estão aprendendo português para ganhar melhor na empresa. Quando a gente pensou nisso? Isso aí é o mundo. Essa questão, nós precisamos dividir na nossa cabeça, esse viés, que é o viés prático, no sentido comercial, no sentido imediato, e também limpar desse viés os ruídos da comunicação, as mentiras. Por quê? Porque também não é verdade que se eu aprender inglês hoje, eu vou ganhar melhor na minha empresa. A não ser que a minha empresa esteja interessada nisso. Se eu trabalhar na Volkswagen, provavelmente vai ser muito mais interessante eu aprender alemão. Eu tive um amigo que ele era, quando eu era bem jovem, né? Eu já aprendi Esperanto e tal, e ele era péssimo aluno, né? A gente estava na mesma escola, ele não gostava de estudar. Passava sempre raspando, né? Passava assim, para levantar da cama já era um negócio assim, tem que levantar mesmo, não dá para dormir mais 12 horas, tá? Um negócio assim. Era muito cansado. E um dia, chamava Paulo, esse amigo, e um dia o Paulo me aparece com livros de alemão debaixo do braço. Eu gosto de línguas, eu já bati o olho, vi. Aí eu disse, tá levando para quem os livros, Paulo? Não, eu vou fazer um curso de alemão. Aí eu falei, vai mesmo, que bom, você vai aprender alemão. Muito bom, tá com vontade, né? Tá animado, né? Para estudar, que bom, né? Porque para brasileiro, para quem nasceu falando português, o alemão é um pouquinho difícil, não é? Não, então, e esse meu amigo não era muito chegado em estudar. Aí sabe o que ele me respondeu? Ele disse assim, sabe o que é? É que meu cunhado é diretor, ele é alto cargo na Volkswagen. E me disse que se eu aprender alemão, ele me arruma um estágio na Alemanha. Nada como um bom motivo, né? Aí ele ficou animadinho e foi aprender alemão. Então essa história de que aprenda inglês e suba na vida, isso aí é uma história, é marketing para vender curso e para dar bastante dinheiro para a escola que está vendendo curso. A verdade é um pouco diferente. Já vou te dar a palavra. A verdade é assim, aprender línguas sempre é um bom negócio, porque o maior beneficiado em primeiro lugar é a nossa cabeça e a gente como ser humano. Então aprender línguas é bom, de qualquer forma. Essa é a verdade. Aprender inglês é uma ferramenta útil? É uma ferramenta útil, comercialmente útil e tal. Uma coisa é você encarar uma língua como uma ferramenta útil. Outra coisa é você ter uma atitude boboca, ufanista. Eu falo inglês, como eu sou chique. Esse negócio é ridículo. Interessante, porque o esperantista, também não são todos, mas de modo geral, ele tem essa coisa meio parecida com o brasileiro assim, de você conhecer o cara, começar a falar com ele, e já está meio amigo ali. Alguns amigos meus já tomaram tombo por causa disso, né?
que já foram para alguns lugares fora do Brasil, não vou nem citar continente para não ser injusto com ninguém. Chegou lá, foi tomado por uma surpresa, não tinha para onde ir, ligou para um esperantista e o sujeito respondeu: você não marcou antes, você não entrou em contato comigo, não posso fazer nada. Boa noite. Aí o cara depois me ligou chorando. Que um esperantista fosse fazer nada. Entendeu? As pessoas têm vida própria, as pessoas têm sua casa, suas coisas. Você não pode achar que porque é esperantista, pronto, oh, meu irmão, e ele vai me receber lá, e até, né? Menos. Mas, que aprender Esperanto, você vai ter uma abertura, você vai saber de coisas que você não saberia tão facilmente se não falasse Esperanto, isso é. Eu vou citar um exemplo rápido. Uma vez, uma amiga minha me contou uma história mais ou menos assim. A gente conversava sobre comércio com responsabilidade e comércio sem responsabilidade. E ela me contou uma história, sabe? O marido da minha amiga, ela me contou, infelizmente, alcoólatra. E ele começou a torrar todo o dinheiro dele, o salário dele, no bar. Ele, antes de ir para casa, ia para o bar e bebia. E o sujeito, então, marcava lá para ele pagar depois. Um dia, não aguentando mais, ela foi falar com o dono do bar. Chegou lá e falou: senhor, eu quero lhe pedir para o senhor não vender mais fiado para o meu marido. Porque chega no fim do mês, ele bebeu o salário todo. Quando vai pagar a conta, acabou o dinheiro, não tem dinheiro para comprar as coisas em casa. E ele está se acabando, ele está ficando doente. Sabe o que o sujeito respondeu? Ele disse para ela: aqui, minha senhora, o meu negócio é vender bebida. Se seu marido é alcoólatra, melhor para mim. A senhora precisa controlar seu marido lá na sua casa. Enquanto ele vier aqui me pedir, eu vendo. Aonde vocês acham que aconteceu essa história? Que lugar aconteceu? Pois é, essa minha amiga, ela era iugoslava. Então ela me contando uma história, em Esperanto, claro, é uma história que aconteceu com uma amiga dela lá na cidade dela, na Iugoslávia. Então, eu acho que a grande contribuição de aprender Esperanto, além de destravar a possibilidade, melhorar, aumentar a facilidade de aprender línguas, é que você passa a viver uma realidade que a gente só conhece como chavão. A gente lê assim: todos somos iguais. Quando a gente fala Esperanto, a gente descobre que se nós tirarmos a roupa, a casca que nos reveste, que é a nossa cultura, do lugar onde a gente nasceu, e se a gente penetrar mais um pouco além disso, no coração das pessoas e conhecer as pessoas, a gente descobre que o ser humano é incrivelmente igual. Ele é muito semelhante. Olha, um dia eu sentei na minha casa com uma menina, e essa menina estava me visitando. E ela começou a me contar que a mãe dela não entendia ela, uma menina com 18, 19 anos, que a mãe não entendia ela, que a mãe, tudo que ela falava estava errado, que a mãe tinha mania de persegui-la, que não sei o que não sei o que lá, foi falando, aquelas mesmas coisas que a gente que é pai e tal já sabe como é que funciona. Então, conversei longamente com ela, e nessa conversa eu disse assim: você já parou para pensar que a sua mãe é uma pessoa igualzinha a você, que a sua mãe é um ser humano que tem medos, dúvidas, inclusive sobre o que falar e como falar para uma filha, que a gente não nasce pai e mãe, a gente vira isso depois, e aí aprende fazendo, né? E erra bastante fazendo, e depois percebe, acerta. Já parou para pensar que ela também sente medo, que ela também sente uma porção de inseguranças com relação a você, assim como você tem em relação a ela? Você parou para se perguntar se a noite dela foi boa, se ela transou direito? Assim? Eu falei: pois é, você sabia que a mamãe faz isso? Sabe por quê? Porque a mamãe é um ser humano. E aí nós conversamos longamente, foi interessante, porque depois da conversa, ela ligou para a mãe dela: mãe, eu te amo. E aí a coisa acabou. Sabem, essa menina de onde era, está me visitando em casa da Alemanha. E toda essa conversa foi em Esperanto, claro. Pergunto para vocês:
Alguém vai querer me dizer que o Esperanto não deu certo? Como assim que o Esperanto não deu certo? Se eu sou capaz de conversar com uma adolescente, uma pessoa saindo da adolescência, com problemas vivenciais típicos de qualquer adolescente, se ela é capaz de se abrir e falar sobre a vida dela para mim, eu sou capaz de falar com ela sobre isso. E se a gente desvestido, se nós desvestidos das cascas, desvestidos das aparências que enganam os olhos, se a gente é capaz de acessar o coração um do outro, porque a gente é capaz de falar a mesma língua, e entender o que um está sentindo, o que o outro está sentindo, e se eu pude ajudar essa pessoa, quem vai dizer para mim que o Esperanto não deu certo ou que ele não funciona? Como assim não funciona? Como não funciona? Ele não funciona para quê? Ele não deu certo para quê? Do que estamos falando? Né? Uma vez no serviço alguém me disse assim, Esperanto, acho que era uma ideia que não deu certo, né? Eu não vou poder repetir aqui o que eu respondi pro cara, porque eu estava meio ocupado, estava trabalhando, também naquele dia eu estava com uma paciência meio curta, e eu fui muito objetivo. Eu Esperanto agora, eu nunca tinha sido... como é que eu posso dizer o que eu respondi para ele? Às vezes a postura do esperantista muda isso, né? Então é assim, o Esperanto não, meu amigo, Esperanto é uma coisa elevada, nada, não funcionou caralho. Um monte de trabalho. Aí o cara, aí eu falei, agora eu já falei. Entendeu? Aí o cara ficou assim, agora ele quer aprender Esperanto. Porque ele veio falar comigo e falou assim, não, mas desculpa, como assim? Eu falei, me dá seu e-mail, aí eu mando uns links pra você. Você lê tudo lá, depois a gente conversa, que eu não tô com saco agora, nem com eu tratei ele tudo mal, coitado. Depois eu pedi desculpa, mas foi um dia ruim, eu não tava bem naquele dia. Isso nunca tinha me acontecido antes. Porque eu não aguento mais ouvir falar que Esperanto não funciona, que não deu certo, isso me irrita já demais, né? Porque hoje em dia preguiça, é só ir no Google, joga lá, Esperanto, milhares de coisas. Não é possível, nessa altura do campeonato, ele dizer que a Esperanto não deu certo. Morreu. Ninguém me convidou para o enterro. E ele avisou também. Então, só. Vai assim. Então vamos lá, continuando. Esperanto é uma língua neutra internacional. Muito bem. Olha, eu devia ter colocado a abobrinha antes. É porque é o seguinte, a abobrinha, cadê a abobrinha? É que o Esperanto é uma língua que era um projeto para substituir as línguas nacionais. Deixa eu voltar. Isso aqui é uma foto do primeiro livro de Esperanto, publicado em 1887, pelo Zamenhof, em russo. Ele foi publicado em russo, porque a Polônia estava sob domínio russo, e aí, a primeira edição foi em russo. Tem várias primeiras, assim, de várias línguas. Em 1888, eu já coloquei essa daqui, em inglês, porque aí é mais fácil, mais parecido com a nossa língua. Desde que o Esperanto surgiu, ele foi lançado com esse nome, Língua Internacional. Ele nunca foi chamado de língua universal. E quanto mais o tempo... Não, foi chamado muitas vezes, mas não oficialmente. E quanto mais o tempo passa, mais perigoso fica. Sabe por quê? Pergunta para qualquer criança hoje que mexe com computador, o que é universal para ele. Você tem a porta USB. Universal Serial Bus. É a abreviação disso. Né? Universal, porta serial. Pronto. Por que universal? Você tem pino universal, tomada universal. Aí você tem um aparelho, conector universal. Normalmente, quando aparece alguma coisa que chama universal, ela surge para substituir outras semelhantes, que tinham vários modelos, e que se destinavam à mesma finalidade. Mas, para não ficar uma confusão danada, o sujeito vai, vamos padronizar, fazer uma... E aí chama de universal. A palavra universal hoje carrega esse peso cultural, esse sentido de algo que vem para substituir outras coisas. E quando a gente diz assim, Esperanto é uma língua universal, vocês vão ouvir aqui no Congresso,
As pessoas falam, isso não é por mal, tudo gente boa, limpinha, não tem problema, mas fala. Quando vocês ouvem isso, a pessoa que está ouvindo, que nunca aprendeu Esperanto, pode entender que a ideia do Esperanto é substituir as línguas nacionais. Vamos universalizar a cultura e isso soa como pasteurizar, destruir as culturas, enquanto que o objetivo do Esperanto é exatamente o contrário. Ele está aí para proteger as línguas e as culturas e não destruí-las. A cultura de invasão provocada por motivos mercantilistas, quando existem razões socioeconômicas e políticas para que um país queira enfiar, né, na goela do outro a sua língua, aí sim é um perigo. Aí é um perigo. Então no Brasil, por exemplo, está aqui interessante. A gente nasce num país onde você liga o rádio, música em inglês. Se liga a televisão, a novela, música em inglês. Você vai para a escola, aulinha de inglês. Aulinha de inglês. Você cresce num sistema, sai do 2º grau do ensino médio e vai fazer vestibular, está lá o inglês. O sujeito passa no vestibular e não sabe inglês. Ele passa no vestibular e não sabe inglês. Aí eu pergunto, o que será, né? Será que é só porque o nível dos professores é ruim demais, é péssimo? Por que o nível é ruim demais, é péssimo? Será que essas coisas acontecem sem nenhuma razão, sem nenhuma causa? Bom, se a gente tem pesquisa científica fora do Brasil, publicada, pesquisas feitas na Europa, publicadas em publicações científicas, está aí uma. Aqui uma, né? Esperanto Lerneia Experimento, ou então uma experiência na escola. Eu posso falar disso aqui com maior tranquilidade, porque eu fui um que fiz experiência na escola também com Esperanto. Ensinei criança. E o nosso movimento é tão desarticulado que nem sabiam nada. Né? Só foram 5.000 crianças só. Então não dá para falar. Mas isso é outra história. Voltando. Aí chega na escola, está provado cientificamente que se uma criança recebe uma língua estrangeira dentro da sua casa, onde um adulto fala com ela só naquela língua, ela aprende aquela língua como se fosse língua materna, da mesma forma que aprende a outra. E mais, essa língua será instalada numa zona de conforto do cérebro, no mesmo lado que a língua materna. E mais. E mais. Se você fizer isso, todas as línguas que ela vier a aprender depois serão instaladas no mesmo lado, numa zona de conforto. Tem pesquisas sobre isso, hoje em dia. Ou seja, de você dar uma língua estrangeira para o seu filho em casa, você está dizendo para ele, se você quiser, meu querido, você pode ser um poliglota. Você vai ter facilidade depois. Mas essas pesquisas também mostram que ensinar uma língua estrangeira na escola antes daquilo que hoje é a 4ª série do 1º grau, que dá isso, que idade mais ou menos? 9 anos de idade, mais ou menos, não tem eficácia alguma. Por que não tem eficácia? Porque o cérebro da gente só aprende língua estrangeira se não foi assim em casa, na convivência com um adulto que nunca fala na outra língua com a gente. Nosso cérebro só aprende por comparação de sistemas. E ele só vai ter interiorizado o suficiente do sistema de sua própria língua, mais ou menos ali aos 9 anos de idade, se ele frequentou a escola sempre, regularmente, até se claro. Aí ele começa a ter já um estoque de sistema da sua língua. Pois a minha neta, ela fala assim, eu fali, vovô, eu fali. Ela não tinha uma empresa e fechou. Ela falou, eu fali. Claro, é perfeitamente lógico. Eu comi, eu caí, eu fali. Não é lógico? É pura lógica. Hã? Eu dei. Aí você vai corrigindo a criança. Assim, não, amorzinho, não é eu falei, eu falei. Ah, tá, falei. Né? Aí então eu comei, né?
Mas a cabecinha da criança é lógica, ela funciona por lógica. E ela, dessa forma, não é que ela aprendeu gramática profundamente até os 9 anos, mas ela introjetou o sistema da sua língua em uma quantidade, em uma quantidade, que ela já está em condição, que o subconsciente dela já consegue fazer variação do sistema. Aí ela começa a aprender a língua estrangeira na escola. Bom, se eu que não sou ninguém sei disso, sou só um professor, será que os caras do Ministério da Educação não sabem? Então vem a pergunta, por que será então que o inglês é ensinado lá no ensino infantil, não sei o quê? Qual o motivo? Se não é eficaz, e não é eficaz. A criança vai repetir umas palavrinhas, umas cores, uns negocinhos, cantar uma musiquinha, e depois vai esquecer tudo. Né? Quer ver? Levanta a mão aqui quem fala inglês fluentemente. Obrigado. Os que levantaram a mão. Levanta a mão quem adquiriu esse inglês só com o que aprendeu na escola, no ensino regular. Só com o que aprendeu lá. Levanta a mão quem para aprender precisou para uma escola de línguas mesmo. E quem para adquirir a fluência precisou ir para fora do país. Então a gente tem aqui uma amostragem que não tem valor científico, mas é assim, levanta a mão quem teve aula de inglês na escola, ensino regular. Então essa é a constatação de que vocês tiveram seu tempo roubado. Muito melhor teria que ele sido se ele fosse empregado para aprender o próprio português, que as pessoas sabem, que tivessem empregado esse tempo para desenvolver teu raciocínio lógico matemático, tivessem empregado esse tempo para te dar melhor a materinha modesta chamada ciências, você aprender sobre a vida, ecologia, se tivessem trabalhado ética, beleza, né? Se nossos políticos tivessem tido ética, isso é uma maravilha, né? Mas não, usam um tempinho da gente para ensinar um negocinho que a ciência sabe que não vai ser aprendido, não. Aí eu pergunto, por quê? São projetos de poder, são projetos de outra natureza. Mas vamos seguir em frente. Bom, estou mostrando que Esperanto nasceu internacional. Ele nunca, Zamenhof, não lançou essa língua com o nome de língua universal. E deixou muito claro que Esperanto vinha para ser a segunda língua de cada povo, uma língua ponte, uma língua de comunicação entre pessoas de nacionalidades diferentes, não para substituir. E diante do problema da globalização, que é irreversível, nem sei se, não estou dizendo que interessa que seja irreversível, ele é irreversível, ponto. Não é? Com a internet, com tudo isso. Diante desse problema, agora o que tem que se discutir é globalização. Como? Há uma diversidade cultural que precisa ser preservada. Como preservar a diversidade cultural? O Esperanto se apresenta como uma grande ferramenta para a comunicação internacional e preservando a diversidade cultural. Virar, desculpa, gente, eu estou mal. Bom, já falei sobre isso. Essa imagem é o seguinte. Estão ocorrendo no Brasil já há muitos anos, há alguns anos, suicídios, até em massa, entre nações indígenas. Por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? Esse é um problema que diz respeito à cultura própria daquela gente. No momento em que você invade uma cultura, que você impõe goela abaixo uma outra cultura, e você não preserva os valores de uma cultura, e a língua é uma das maiores expressões desse valor, porque já ouviram falar em neurolinguística? Pois é, falar não é só falar. Falar não é só abrir a boca e mexer a boca. Falar é expressar uma visão de mundo, uma maneira que a gente entende o mundo, que a gente compreende o mundo. Uma vez, uma pessoa me disse assim, quando eu era criança, ia me deitar, eu achava
que Deus cobria o céu para a gente dormir, mas que como o cobertor de Deus era muito velho, ele era todo furadinho, e que a luz do sol passava pelos furinhos, e por isso ficava tudo cheio de estrela. Olha que interessante. Isso é uma coisa poética, é uma coisa quase infantil. Mas, acreditem, que em muitas culturas, as visões de mundo são tão poéticas e diferentes quanto isso. Se a gente pudesse penetrar na cultura de cada nação indígena e saber como ele vê o mundo, como ele pensa, a gente ia perceber que é uma riqueza aí. Eu não estou falando de condenar o cara a viver como um silvícola, a viver como um homem da pré-história. Não. Estou falando de levar o progresso, mas não assim. Não é levar bermuda e shorts e tal. Levar o progresso preservando os seus valores, e a preservação dos seus valores começa na preservação de sua língua, que é uma riqueza. Não existe hoje no mundo nenhuma outra língua. Olha, é o que eu vou dizer aqui, pronto para levar sapatada. Não existe hoje no mundo nenhuma língua que seja capaz de promover a comunicação internacional e, ao mesmo tempo, a preservação das culturas locais como o Esperanto é capaz. Não existe. Porque o Esperanto não carrega uma cultura única. A cultura que existe hoje dentro do Esperanto foi uma cultura formada a partir de elementos de cultura do mundo todo e foram trazidos pelas pessoas que falam Esperanto. O Esperanto serve para mostrar a cultura para os outros povos também. Nossa literatura é vastamente traduzida para o Esperanto. A literatura de outros povos também é traduzida para o Esperanto. E mesmo quando um artista, um escritor, escreve originalmente em Esperanto, ele é um ser humano uno, não tem como ele se rasgar, se partir. Quando ele escreve em Esperanto, a cultura dele está falando através dele em Esperanto. Porque nós somos um produto cultural. Nós somos resultado de um meio. Não tem como ser diferente. Então, já falei sobre isso. Aí, abobrinha. Já falei, Esperanto queria substituir as línguas nacionais. Coloquei uma foto de um grupo de alunos na China, de Esperanto. Aqui um grupo de alunos do Togo, na África. Só para dizer o seguinte, o Esperanto não quer, nunca quis, e nem vai substituir a língua nacional. O que ele faz é colocar essas pessoas em contato umas com as outras. O que é muito bom e muito ruim para qualquer regime ditatorial, não é? Não é ruim se eu vivo num país onde eu nem sei como o mundo era para fora, onde a imprensa é controlada, tudo é proibido, ninguém pode dizer o que pensa. De repente eu falo Esperanto, estou conversando com alguém em um país democrático. Que perigo. Vou ficar com ideias na cabeça. Vou começar a achar bom. Ai, liberdade parece uma coisa legal. Perigoso. Não é à toa que grandes ditadores, durante toda a história, perseguiram o Esperanto. Não é à toa que Hitler mandou matar nos campos de concentração esperantistas junto com judeus, homossexuais, ciganos e tal, outras pessoas que eram minorias. Não é à toa que um Saddam Hussein botou para fora do país professores de Esperanto. Tem até um livro sobre isso, A Língua Perigosa. Esperanto é uma língua perigosa para quem destoa do mundo que a gente vive hoje. Para quem está afinado com o mundo moderno e democrático e que pensa na felicidade das pessoas, Esperanto é ótimo. Esperanto não é de nenhuma religião. Olha, isso aqui é muito importante. Porque no Brasil, o que eu ouço toda hora é isso. Deixa eu ver você, eu falo Esperanto. Eu sei, é uma língua espírita, né? Eu falo, não é. Então eu coloquei aqui algumas capas de livros para dar exemplo, né? Tem ali um livro do budismo, um do espiritismo, um do catolicismo, bahaísmo, quakerismo, se fala, né? Quakerismo, Corão, né? Corão, um da Omoto, a Bíblia, sabe? Isso aqui tudo em Esperanto, para mostrar que é o seguinte, o Esperanto, ele não é propriedade de nenhuma religião. As pessoas manifestam o que elas pensam, o que elas acreditam em qualquer língua, inclusive em Esperanto. Esperanto é uma língua, e como língua neutra,
ele deve realmente respeitar todas as pessoas, não importa credo, não importa cor, não importa país, não importa nada. Olha, no Congresso Internacional Esperanto, aqui, vocês podem ter alguma experiência, tem gente de outros países aqui. A gente vai perceber o seguinte, que num bate-papo informal, numa mesa de almoço e tal, se fala de um monte de coisa, mas raramente você escuta você perguntar: oh, desculpe, aproveitando que você é brasileiro, vim lá da Noruega, qual sua religião, hein? É muito raro, sabe por quê? Porque na hora que você vai conversar com alguém que você não conhece, que vem de um país que você nunca viu, você percebe que tem tantas coisas interessantes, tem tantas coisas legais para perguntar e para conversar. Você vai logo perguntar a religião do cara, já pergunta a cor da cueca, pergunta, você entendeu? É um assunto pessoal, é um assunto que não interessa. Não interessa se a gente é gente, se nós somos fraternos, se nós sabemos nos relacionar, interessa o que a gente faz. E eu estou falando isso aqui sem nenhum desconforto. No Brasil, tem uma causa para isso ter acontecido. Bom, e aí a abobrinha está aqui. Esperanto é uma língua espírita, eu já falei que não é. Mas tem uma causa para acontecer. Tem uma causa para isso acontecer. Historicamente no Brasil, o Espiritismo apoiou muito a divulgação do Esperanto. No começo, logo no começo, um grande esperantista chamado Ismael Gomes Braga se tornou presidente da Federação Espírita Brasileira, que é uma editora. Quando ele se viu com uma editora na mão, ele falou: puxa, uma editora, que legal, vou publicar livro de Esperanto, didático. Então publicou o livro, um dos mais conhecidos livros brasileiros, que é o Esperanto Sem Mestre, do Lones. Publicou dicionário. A intenção foi boa, ajudar. E fora isso, nós tivemos aí várias comunicações mediúnicas favoráveis ao Esperanto. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: além de apoiar institucionalmente, além dos espíritos apoiarem, será que os espíritas apoiam tanto? Porque eu vou fazer palestra, volta e meia, eu vou em centro espírita fazer palestra sobre Esperanto. Pergunta assim: alguém aqui conhece Esperanto? Vocês querem botar curso de Esperanto aqui? Não tem dia vago. A gente aqui trabalha muito, não tem dia vago. Ó, é o seguinte, já existem iniciativas boas, trabalhos interessantes, livros traduzidos, publicados e tal, mas chega uma hora que é necessário se perguntar o seguinte: até que ponto eu estou divulgando o Espiritismo através do Esperanto, ou até que ponto eu estou divulgando o Esperanto, apoiando o Esperanto? É necessário fazer essa pergunta por uma questão ética. E vamos fazer mais. O semestre passado, eu, o Zilo e Adonis começamos um curso aqui em São Paulo, em um centro cultural espírita, um centro cultural. Ele não tem reunião religiosa, nada. Só são cursos, biblioteca e tal. E nós fomos lá, eu propus esse curso, eles aceitaram e nós começamos. E aí é uma iniciativa que eu adorei, porque, bom, olha aí, uma iniciativa de vamos ensinar Esperanto, que bom, né? Vamos divulgar o Esperanto. Então, Esperanto é uma língua espírita? Não. Esperanto é uma língua apoiada pelo Espiritismo, apoiada pelo catolicismo, o Papa dá a mensagem Urbi et Orbi em Esperanto, a Rádio Vaticano tem um programa em Esperanto, e muitos desses apoios são muito por conta dos esperantistas que estão aí por dentro, trabalhando e fazendo a coisa acontecer. Porque se a pessoa não fizer acontecer, o apoio também, né? Só eu queria apoiar, mas não tem ninguém para fazer, então tem que ter quem faça o trabalho. Outra coisa, Esperanto não é artificial. Eu fico irritado com esse negócio. E às vezes o próprio esperantista, uma abobrinha, Esperanto é língua artificial. Às vezes o próprio esperantista, inocentemente, fala assim: a Esperanto é uma língua artificial inventada pelos Zamenhof. Já é. Nem artificial, nem inventada, pelo amor de Deus. A gente fala aqui que o Esperanto é uma língua planejada, que foi iniciada pelos Zamenhof. O próprio Zamenhof falou que ele preferia ser chamado de iniciador do Esperanto. Ele disse isso. Por quê? Porque as palavras não são só palavras. As palavras carregam uma semântica que levam as pessoas a sentirem algumas coisas. E quando eu digo artificial,
O cara pensa nisso. Né? Essa aqui é a Mona Lisa, depois de uma estada, lá nos Estados Unidos, ela foi e viu que era moda botar botox no lábio, peitão de silicone, e já aproveitou, ficou loira, pintou o cabelo de loiro, já aproveitou e fez uma grife aqui lá de Gioconda, uma grife, né, já para peças íntimas e tal. Seria uma Mona Lisa midiática, assim, moderna e tal, né? Pô, e aqui a gente pensa nessas coisas com artificial. Esperanto não é artificial, Esperanto não foi inventado. Eu não peguei isso aqui e falei, vou dar um nome para isso daqui. As palavras foram pesquisadas naquilo que já existia, naquilo que o ser humano desenvolveu no campo da fala, no campo da comunicação. Tanto no seu vocabulário, no seu léxico, como também na sua gramática. Não tem nada de inventado aí. Então, Esperanto não é artificial, por favor. É uma língua planejada. Esperanto funciona? É porque a abobrinha que aparece depois é assim, ó. A abobrinha é assim. Esperanto só funciona para um grupo de excêntricos. É tipo Klingon. Quem sabe o que é Klingon aí? Fala o que é Klingon, vai ser o povo na garganta um pouco. O que é Klingon? Conta para eles. É uma língua do pessoal das estrelas lá, né? Star Trek. Das estrelas. É a língua do filme lá, né? A gente tem que entender uma coisa. Quando o sujeito faz uma língua para um filme, como aconteceu com esse, como aconteceu com o Senhor dos Anéis, é isso e tal, o objetivo dele é modesto. É a língua funcionar para o filme. Ele não vai traduzir os Lusíadas de Camões para a língua, ele vai só, né? Ele não vai traduzir Dante Alighieri, ele não vai traduzir José de Alencar, ele vai só fazer o texto do filme. Se não tiver a palavra, arranja na hora, arruma, né? E faz o script aí para decorar. Comparar Esperanto com Klingon é sinal de uma profunda ignorância do que seja uma coisa e outra. E aí, em caso de ignorância profunda, fica difícil a gente discutir qualquer coisa, né? A gente só discute quando a ignorância é razoável.